A Lei 14.133, ela tem como objetivo não só substituir a 8666, mas também algumas outras leis e consolidar algumas jurisprudências. Ela é mais do que apenas substituir a 8666. Ela entrou em vigor já há quase 2 anos atrás, 1º de abril de 2021, e, em teoria, presta atenção nessa expressão, em teoria, ela deveria ser uma fase de transição, onde os órgãos do governo poderiam comprar, contratar, fazer licitações usando ou a 8666 ou a 14.133, eles podiam escolher, não podiam misturar, mas podiam escolher à vontade, deixando isso claro no edital, não teria problema. A única exceção é a parte das punições dos procedimentos judiciais que entraram em vigor no dia da publicação, ou seja, desde o dia 1º de abril de 2021, as regras de punição, as regras 14.133 já estavam em vigor. E agora, dia 1º de abril, dia 1º do mês que vem, em teoria, repara novamente aí o condicional, a 866 deveria morrer, em definitivo, e só ficar a 14.133. E realmente era isso que estava se pintando até uns 15 dias atrás. O histórico, porque o grande problema da forma como está essa transição, a forma como está escrito na 14.133, é que ela fala que a 866 já morre dia 1º agora, mas ela não diz claramente o que é que significa isso. Um edital não é apenas uma data, um dia. Ele é um processo longo. Ele tem a sua criação, a sua publicação, até o dia em que o contrato finalmente é completado e morre. Então, o que vai acabar dia 1º de abril agora? Seriam os contratos? Ou seja, todos os contratos escritos na 8666 deixariam de ter valor? Não, seria meio absurdo, né? Então, estava até uma coisa relativamente clara. O CISG, que é o que controla o portal de compras da União, a secretaria que controla o portal de compras da União, lá na metade do ano passado, ainda dentro do governo Bolsonaro, havia decretado o seguinte: só vai ser publicado no Diário Oficial da União até o dia 31 de março os editais e as licitações da 866. Ou seja, a partir do dia 1º de abril, ele só iria aceitar publicação de edital com a 14.133. O que seria uma coisa bastante objetiva, bastante fácil de se definir. Eu achei até bacana essa regra. Então, tinha se criado essa definição. Porém, aí, dia 15 desse mês, agora, efetivamente, 15 dias atrás, o Ministério da Gestão publicou uma outra portaria dizendo: não, não, calma, não vamos ser assim tão rígidos, vamos devagar. Então, desde que o órgão tenha pensado, mentalizado no edital antes do dia 31 de março, tudo bem, pode publicar até o dia 31 de março, até o dia 1º de abril do ano que vem. Então, isso daria, basicamente, mais 1 ano de vida para a 8666. Porque em janeiro do ano que vem, alguém poderia chegar, publicar um edital na 866. Não, eu totalmente já tinha pensado nisso no dia 30 de março do ano passado. Não, juro de mindinho, não é palavra de escoteiro. Então, isso já começou a criar uma certa confusão. O TCU, no dia seguinte, chegou e falou assim: não, que tá pensando que isso aqui é o quê? A festa do caqui maduro? Não, coisa nenhuma. Isso aqui é a festa do tomate verde, tá? Então, no máximo até 31 de dezembro. 1º de abril é muito longe. 31 de dezembro. Então, na situação que está hoje, e eu digo hoje porque isso pode mudar a qualquer momento, né? Inclusive, antes de entrar online aqui, eu dei uma consultada, uma busca, ver se tinha alguma alteração de última hora, né? Então, até a forma como está, vai se poder publicar até dia 31 de dezembro do ano que vem. O Júnior está perguntando aqui que o governo ajuda a estudar a nova lei de licitações. Exatamente, Júnior, que é a PL 934, o projeto de lei 934. Ele daria essa fase de transição até o dia 31 de 12 de 2024, que, se for aprovado, aí
se for aprovado, significa que a 8666 vai viver até mais ou menos a metade de 2025 ali, porque se agora a gente tem 8 meses depois do fim da lei para publicar edital, segundo o TCU, também vai ter mais 8 meses a partir de 31/2/2024 para publicar. Então, tudo pode acontecer, e sim, é totalmente possível, porque a lei, em princípio, morre agora dia 1º de abril, mas se esse projeto de lei for aprovado, ela ressuscita, simples assim, tá? E o Fábio tá perguntando assim, se cabe informar no edital em qual base ali. É obrigatório, Fábio. Tem que colocar se está sendo feito em cima da 866 ou se está sendo feito em cima da 14133. É mandatório. Então, é, é uma coisa que está bastante fluida. Então, se a gente considerar que também a maioria dos editais, a vasta maioria dos editais que foram publicados até hoje eram em cima da 8666, então a gente vê que a fase de transição, na verdade, começa agora. Agora é que vai começar, a partir do dia 1º de abril, piada pronta, né? A partir do dia 1º de abril é que a gente vai começar a ter as transições. Então, vão começar a surgir aqueles editais onde não tem como dizer que foi antes do dia 31 de março, então vai começar a surgir os editais obrigatórios. O que tem interessante para adiar a validade? Boa pergunta, Leandro. Aqui, eu acho que é o nosso, não, nosso próximo. Me dá o segundo slide aqui que a gente já vai chegar nesse assunto. Bom, antes da gente continuar, eu vou responder a pergunta inversa do que o Leonardo está perguntando. Por que é interessante, às vezes, já ir para 14133? Por exemplo, as dispensas de licitação passam agora a ser de até R$ 57.000. A gente vai voltar a esse slide. Não se preocupa com esse valor, eu vou explicar de onde surgiu esse valor quebrado mágico aqui. O ponto que eu quero fazer nesse slide, nesse momento, a gente vai chegar nesse slide de novo direitinho. Eu só adiantei ele um pouco para falar o seguinte: tem, apesar da preferência pela 8666, existem razões para já se ir para 14133, como por exemplo, aí a questão do aumento no limite das compras com dispensa de licitação. Bom, agora o que tem de interessante. Não, ainda não, ainda é o próximo slide, desculpa, tem mais esse slide aqui. Deixa eu adiantar já, para depois já tirar esse assunto, porque até que é interessante. Essas são as 3 principais razões pelas quais os órgãos não têm adotado a 8666. Primeiro, é o medo das penas, que a 14133 é mais rígida. Só que esse é um argumento inválido, porque ela já está valendo para todos os editais. Mesmo que lá no edital, no corpo do edital, esteja escrito que ela segue a 8666, ela vai seguir nos ritos, nos limites, mas as penas, as sanções já são da 14133. Então, essa é mais falta de informação por parte dos licitantes do que ser fato. O outro ponto, isso sim eu acho válido, ela é mais complexa de se atender. Até o slide anterior, a gente vai falar sobre isso, eu vou voltar para ele. Realmente, ela tem mais ritos, ela tem uma exigência maior de quem está fazendo a licitação. E depois tem aquela questão de que as pessoas normalmente não gostam de ser cobaia, não gostam de ser os primeiros. E como ninguém queria ser o primeiro, até hoje ninguém está sendo o primeiro. Como eu falei, tem alguns editais que já têm saído, mas mesmo assim são muito poucos. Bom, que coisas interessantes foram criadas na lei? No geral, eu acho que essa lei é muito boa. Ela traz benefícios para o Brasil de verdade. Tá? Toda lei vai ter crítica, toda lei vai ter dizer um ponto onde você pode falar que podia ser melhor, mas ela é muito boa. Algumas coisas, alguns conceitos que ela traz. Primeiro, ela criou esse Portal Nacional de Contratações Públicas. A Lisete está perguntando aqui: com as duas leis, já dá para usar o valor máximo previsto na aquisição? Sim, Lisete, já pode. Inclusive, já tem gente fazendo isso. Se você for, inclusive, nesse portal nacional, no PNCP, você já vai ver gente fazendo compra com dispensa de licitação na 14133, sim, sem nenhum problema. O grande legal desse portal, para quem mexe com o governo, é que ele tem todas as licitações do Brasil em todos os níveis. E
tem ferramentas de busca muito interessantes, muito completas, tá? Então, se você, por exemplo, que você vai querer ajudar algum órgão, alguém a fazer um edital, esse cara está com medo de usar 14133, lá é uma boa fonte de templates e modelos de quem já fez. Você vai encontrar referências de produtos, referências de quem está comprando o quê. Então, a 14133 cria esse portal, ele é um portal de acesso, é o portal da transparência, vamos assim dizer, e ele é muito interessante, é muito legal conhecer e aprender a usar. Bom, além disso, a 14133 cria vários outros conceitos, termos, que vão passar a ser dia a dia da gente, mas que muitas vezes, se você olhar de por cima, pode passar desapercebido, pode demorar para você perceber a importância desses conceitos e desses termos. Aliás, eu sugiro que todos vocês leiam a 14133. Ela não é difícil, não é uma leitura complexa, principalmente esses artigos que nós estamos citando, até porque nós aqui na Nora, nós não somos uma empresa de consultoria jurídica. Então, o que a gente fez foi usar, a gente usou uma empresa na verdade, duas empresas de consultoria. Hoje, a grande maioria do que a gente tem ainda de referência é voltado para concursos públicos, ou seja, quem quer aprender a lei para participar de um concurso público, como eu falei, tem pouca jurisprudência ainda em cima dela, mas, como eu falei, é uma lei fácil, a forma como ela está escrita é bem fácil de se entender, tá? Então vamos lá, os conceitos. Ela cria o conceito de agente de contratação. E quando for mais de um agente de contratação, chama comissão de contratação. Esse é o cara que toma conta do edital. Ele não é um cara técnico, ele não precisa ser um cara técnico, ele precisa ser um cara que entende da lei, que entende de orçamento, mas ele é a pessoa que vai estar tocando todas as fases, empurrando o edital, pedindo ajuda para as pessoas e efetivamente é a pessoa ele não é a única pessoa responsabilizada em caso de erros, em caso de omissões, mas ele é a principal pessoa responsabilizada caso o edital cause prejuízo ou tenha alguma irregularidade. Então, ela é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito importante. A lei 14133 não exige nenhuma formação. Na verdade, ela dá poucas informações sobre quem é esse agente. Ele diz o que esse agente faz, o que essa comissão faz, que é exatamente isso: empurrar e ser responsável, desde o começo até o fim do edital. A 14133 também cria o conceito de autoridade superior, que aí é até menos definido ainda do que o agente de contratação. Basicamente, o que ela fala é que na hora da homologação do edital, o agente ou a comissão de contratação tem que pegar o ganhador, o edital, todos os pedidos de impugnação que ele recusou, porque quem analisa os pedidos de impugnação é o agente de contratação, é a comissão, mas se ele não acatou essas impugnações, ele tem que pegar isso tudo e passar para mais alguém. Esse alguém é essa tal de autoridade superior. Então, seria ali o prefeito, o secretário de contas, o secretário de obras, alguém mais, além do agente de contratação, também tem que analisar e dizer, tá ok, pode seguir, ou não, peraí, esse pedido de impugnação aqui devia ter sido acatado, o agente de contratação volta lá e resolve isso aqui. Outro termo muito importante, estudo técnico preliminar. O que é isso? Bom, agora que o agente de contratação não precisa ser alguém técnico, basicamente o agente de contratação é igual o comprador nas empresas, ele compra de tudo, mas não precisa entender especificamente de nada. Então, o estudo técnico preliminar é aquilo que alguém vai entregar para o agente de contratação para definir a compra, principalmente se for uma compra técnica. Antes, na 8666, a gente falava muito do termo de referência. O cliente mandou aqui uma sugestão de termo de referência, ele quer uma ajuda para verificar isso, o cliente está precisando de um apoio para a criação do termo de referência, agora é o estudo técnico preliminar. Então, o cliente precisa de ajuda no estudo técnico preliminar, o cliente quer uma referência de estudo técnico. Por quê? Porque esse estudo técnico é o que vai virar, normalmente, copy-paste
no termo de referência. Então, obviamente, o agente de contratação tem todo o direito do mundo de fazer as modificações ou de voltar para quem criou o estudo técnico pedindo esclarecimento, pedindo modificações, mas como o agente não é alguém técnico, ele vai, no final das contas, usar o estudo técnico preliminar como termo de referência. Existe mudando agora aqui, interesse público. Tem duas coisas no dia de hoje que eu gostaria que eu queria ter certeza que vocês entendessem. E uma delas é esse tal de interesse público. Então, se você está fazendo um e-mail, você está vendo um vídeo na internet, para um pouquinho para escutar o que eu vou falar agora. Essa questão de interesse público, a gente vai voltar, é tão importante que a gente vai voltar a falar sobre ela daqui a pouquinho, quer dizer que agora o agente de contratação pode dar pedaladas se isso for importante para o interesse público. Então, por exemplo, um dos proponentes apresentou uma certidão que está desatualizada. Ele é o cara que ganhou, ele é o cara que tem o melhor preço. Qual que é o interesse público? Que esse cara continue. Então, a partir do conceito de interesse público, o agente de contratação tem a obrigação de dar direito para esse cara que entregou a certidão inválida de corrigir. Então, ele dá 2, 3 dias para ele corrigir e entregar uma nova certidão, porque ele é o cara que está com um produto bom e com um preço bom. Então, a gente tem mais consequências do que isso, mas a partir desse conceito de interesse público, agora vai ser muito mais difícil o proponente ser desclassificado por vírgula, por erro de numeração de página, por falta de documento assinado. Tá? Vai ser realmente a questão do interesse público. E a lei também cria o conceito de análise jurídico, parecer jurídico, que é um outro documento que precisa ter. Isso já existia, jurisprudência, muitos órgãos já faziam, mas agora está na letra da lei. Perfeito? Que a Elisete está perguntando, para a validação das certidões não será somente baseado na Lei 123, dando preferência à microempresa e EPP? Não, Elisete, para qualquer coisa. Ou seja, esse conceito agora vale para qualquer tipo de certidão, para qualquer tipo de documento. Na verdade, ele nem fala em certidão e documento, tá? Ele fala em sanar, eu esqueci o termo, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas qualquer coisa que não tiver correta, mas que pudesse ser resolvida de uma maneira prática, de uma maneira rápida, deve e tem que ser deixado de ser, tem que deixar resolver. Não dá mais, a ideia agora é não mais desclassificar proponente bom com proposta boa por besteira, porque isso não é mais interesse público. A gente vai falar, acho que é o artigo 147, a gente vai falar daqui a pouquinho, e acho que vai ficar mais claro. Bom, o que é isso aqui? Esse aqui é o artigo 5. Obviamente eu não vou ler isso para vocês, mas o que eu quero é que vocês entendam é que essa é a alma da Lei 14.133, a alma e o espírito da lei. Então, o que a gente precisa lembrar é artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º, artigo... O que é artigo 5º? É a alma da lei. Por quê? Isso aí vai ser muito importante, pelo menos é algo que provavelmente vai ser muito útil na hora de se pleitear qualquer coisa dentro de um edital. Vou dar um exemplo. Aqui tem um edital e o edital na parte de servidores pede que tem que ter uma certificação que não existe no Brasil. Nós aqui na Norion, obviamente, não temos essa certificação. Então, uma das maneiras de se pedir seria começar mais ou menos da forma do tipo. Estamos vindo através dessa, dentro do espírito do artigo 5º da Lei 14.133, que pede a observância dos princípios da. E aí você procura aqui 3, 4 dessas então, do princípio da probidade administrativa, da eficácia e do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos vindo por meio dessa, ou seja, usar o artigo 5º, ele é muito útil porque ele tem uma série de instruções, uma série de diretivas que tem que ser seguidas no edital. E aí, toda vez que tiver algo que não seguir essas diretivas, a gente pode usar esse artigo 5º como justificativa para o que a gente está pedindo. Então, é só importante lembrar artigo 5º. Muito bem. Matriz de alocação de riscos. Esse aqui é um outro conceito também bastante interessante, que a princípio ele pode parecer algo que não se aplica muito para o nosso mercado, tá? Mas que
pode ser também algo bastante interessante para resolver pendências junto com o cliente, junto com o órgão. Bom, o que que é isso? É um capítulo que tem que ser na maioria dos editais é opcional, a gente vai ver quais são os que são obrigatórios. O José Matos está perguntando se também estaria a Lei Geral de Proteção de Dados e a ESG no artigo 5. Não diretamente, José Matos. Ele tem, ali se a gente for olhar o artigo, a gente tem. Opa, deixa eu voltar lá. Os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade. Então, indiretamente, ele cita coisas que podem arremeter para essas outras legislações, mas ele não coloca essas leis diretamente dentro do artigo 5º. Muito bem. Matriz de alocação de risco. Já existia na lei das PPPs, no regime diferenciado de compras. E o que, que é isso? É mais fácil de explicar através de um exemplo. Imagina que a prefeitura quer construir uma passarela em cima de um rio. Então tem lá as regras, a descrição do que vai ser necessário construir, e tem lá também, no edital, uma multa de R$ 1.000 por dia de atraso, ou seja, o proponente, o ganhador, tem 1 ano para construir, por exemplo, e dá ali R$ 1.000 de multa por dia de atraso. Bom, o que, que vai ter nessa matriz de alocação de risco? Então, é um capítulo específico chamado Matriz de Alocação de Risco, e esse capítulo vai ter lá, por exemplo, olha, aqui na cidade, novamente não com essas palavras, mas aqui na cidade chove muito em janeiro e fevereiro. Então, eu não quero ouvir reclamação de que choveu em janeiro e fevereiro e que por isso precisa abonar esse atraso, que precisa dar um prazo maior. Então, está avisado. Janeiro e fevereiro chove muito. Então, qual que é a incerteza? A chuva. Qual que é o risco? O atraso. E quem que é o responsável? O ganhador. Então, basicamente, a matriz de alocação de risco lista essas coisas, as incertezas, quais riscos essas incertezas trazem e quem que vai pagar a conta. E aí, o interesse, o Laércio está perguntando se interesse público pode ser capacidade técnica também. É mais difícil de se colocar dessa forma, porque a capacidade técnica teria que estar no edital, na descrição, no texto do edital, e não algo que caísse de paraquedas dentro do interesse público. Mas, Laércio, o que sim pode ter faltou essa questão de informar capacidade técnica. Tá? Então, o edital passou e não foi informado capacidade técnica. E o ganhador não tem a capacidade técnica para cumprir com aquilo. Então, aí sim, você pode usar o interesse público para barrar o ganhador. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também, mas é só nessa condição. A ideia do interesse público é o quanto que. Bom, basicamente, esse conceito foi criado porque tinha muito problema de edital que não andava, porque sempre tinha alguém pedindo impugnação, impugnação, impugnação. Então o edital ficava 3 anos e nunca tinha andamento. Então, a ideia do interesse público é evitar isso, é dar autorização para o agente de licitação continuar com um edital desde que ele veja que não tem grande problema. Não, ou seja, tirar a burocracia como fator de barrar edital. Tá? Bom, voltando aqui para a matriz de alocação de risco, então, voltando ao exemplo da passarela, então, a matriz de alocação de risco fala que se chover muito, o risco é do proponente. Mas ela pode falar também quais são os riscos da prefeitura, do órgão, do tipo, olha, se tiver que mover algum ponto de ônibus de lugar, se tiver que mover um canteiro de plantas, se tiver que mexer na parte de encanação, encanamento na rua, essa responsabilidade é da prefeitura. Então ele coloca lá que o ganhador tem que avisar e a prefeitura tem 3 meses para executar essa mudança. E aí, se ela não executar essa mudança, o tempo a mais que ela demorar para executar, o proponente pode pedir de extensão de prazo de entrega. Então, isso é uma alocação de risco. São, como eu falei, quais os riscos, as incertezas e quem é o culpado, quem paga pela conta. Bom,
Aonde que isso é obrigatório? Basicamente, em contratos de acima de 228 milhões de reais, eu já vou falar de onde saiu esse valor, no slide daqui a pouquinho. Quando for contratação integrada ou semi-integrada, o que, que é isso? São novos conceitos também da Lei 14.133, que tinha, eu acho que no regime diferenciado, ou nas PPPs, mas agora também está na 14.133, que é o quê? Aonde quem ganha faz tudo. Na contratação integrada até o anteprojeto, o projeto executivo, o as-built. Na semi-integrada, ele só não faz o anteprojeto, mas faz tudo. Então, a matriz de alocação de risco, ela só é obrigatória nesses três. Nos outros, ela é opcional. Aí você vai falar, bom, nesse nosso mercado, difícil de encaixar um desses três casos, né? Então, raramente vai ter. Exatamente, isso que é o legal. Por quê? A Lei 14.133 também deixa claro que tem que existir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, vamos pensar um caso. Vocês ganham um projeto numa prefeitura, fazer um projeto de CFTV, aí a prefeitura entrega a planta, vocês começam a fazer estrutura seca para passar os cabos, e aí vocês vão atravessar uma parede e descobrem que isso é uma viga estrutural, ou seja, a planta diz que é uma parede normal, mas você descobre que está errada a planta. O que acontecia antes? A prefeitura chegava e falava, não, esse risco é seu, se deu mal, te vira. Então você vai lá, tem que tirar toda a estrutura, desfazer, pede material, faz de novo mais material, porque o caminho vai ser diferente. Agora, com a matriz de alocação, com esse conceito, você pode usar isso a seu favor. Ué, mas não teve matriz de alocação de risco no edital. Exato. Ou seja, a prefeitura podia ter colocado, ela sabia que a planta podia estar desatualizada e mesmo assim não fez. Então, qual que foi o erro dela? Você pode chegar e falar, prefeitura, seguinte, o que você quer estar errada? Você quer estar errada no artigo 5, que exige transparência? Tá lá, lembra do artigo 5? Tá, você tem que ter transparência, ou você quer estar errado porque você não quer dividir algo que você nem sabia? Então, ou você sabia ou você não sabia. Qual foi o teu erro? Aonde que você quer errar? Só me diz isso. Então, esse conceito, a falta, ou quando existir, provavelmente vai estar incompleto, a gente pode usar isso como fator para trazer o cliente para a mesa. Obviamente que eu não estou aqui pregando partir para briga com ninguém. A ideia é sempre vocês tentarem conversar, tentar negociar. Mas se o cliente se mostrar intransigente, a falta ou a incompletude, ou o fato da matriz de alocação de risco estar incompleta, são fatores que podem ser a favor de vocês, junto com o artigo 5º. Interesse público. Voltamos para cá, para a questão do interesse público. Este é o texto que está no edital. E aí, lembra que eu falei que tinham essa questão do interesse público era algo muito importante? Para de novo o que está fazendo, para o e-mail que está escrevendo aí e presta atenção nessa redação. Olha só como está escrito. A constatada irregularidade, caso não seja possível o saneamento, ou seja, primeira coisa, precisa tentar sanear. O que é tentar resolver? Faltou uma assinatura? Dá tempo para o cara assinar. Está errado a numeração das páginas? Dá para o cara refazer a numeração. Faltou uma certidão? Dá 2, 3 dias para o cara trazer a certidão de volta. E mesmo assim, se não for possível sanear, presta atenção agora, a decisão de parar somente será adotada se for de interesse público. Então não é continua se for interesse público, é para se for interesse público parar. Então, voltando aqui à questão do Laércio aqui, né? Se o interesse público pode ser para capacidade técnica também, pode ser capacidade técnica também. Então, só se for interesse público parar o edital porque alguma coisa relacionada com a capacidade técnica aconteceu. Tá? Então, tem aqui no artigo 147, tem a lista de algumas coisas que podem ser consideradas para parar um edital, para parar um processo, para barrar um proponente. Mas tem que ser uma coisa ativa. O agente de licitação tem que ativamente
dizer por que é que ela está parando alguém. Então, vamos supor que o edital está irregular. Vamos supor que tem o ganhador e um outro proponente que perdeu entra com um pedido de impugnação. O agente de contratação tem o dever de continuar com o edital, de aprovar esse ganhador, desde que esse erro não seja um erro grave. Vocês estão entendendo? Então, não tem mais essa coisa de parar por besteira, também não vai ter mais essa coisa de edital que nunca anda, porque sempre tem alguém pedindo impugnação. E repara que isso não significa que os responsáveis não vão ser punidos. Se tiver um erro crasso, se alguém ali, por exemplo, na hora de criar a base para o termo de referência, fez algum tipo de direcionamento, quem fez o direcionamento pode ser punido, pode ser responsabilizado, mas isso não obriga o edital a parar. Tá? Então, essa é uma coisa muito importante. A ideia desse artigo 147 é evitar que os editais fiquem parados, evitar aqueles problemas que a gente tinha de obra que nunca saía do papel. Inexigibilidade, palavrão, artigo 74, né? Inexigibilidade é quando não faz sentido fazer o edital, porque o órgão já sabe que não vai ter concorrência. Exige um estudo técnico preliminar, então tem que ter o TR, o antigo TR, né? Agora estudo técnico tem que ter, é obrigatório, mas ele não precisa fazer o edital, não precisa fazer a concorrência, não precisa fazer a concorrência. O edital sim, mas não a concorrência. Por quê? Dar um exemplo, exclusividade de fornecedor. Vou dar um exemplo do que não é exclusividade de fornecedor e depois um que é. Um que não é exclusividade de fornecedor, vamos supor que um cliente, uma prefeitura comprou um equipamento nosso da Norion aqui, um storage, e agora ele quer expandir, quer botar mais capacidade. Então, tem que ser um part number Norion, porque ele quer manter a compatibilidade, quer manter a garantia. Isso não é exclusividade, porque isso não é inexigibilidade, porque tem vários integradores que vendem Norion. Vocês estão aqui. Então, isso tem que ser indicação de marca e modelo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas não é exclusividade. Agora, um exemplo de exclusividade, tem uma filha que ela trabalha numa empresa médica, que é fabricante de produtos na área médica, uma multinacional. Eles, para alguns produtos, vendem direto para o governo e eles não têm representantes. Então, aí sim é exclusividade de fornecedor. O artigo 74 também fala de serviço técnico profissional de notória especialização. O inciso 3 tem a lista de quais são os serviços possíveis. Na 8666, ele falava de natureza singular, ou seja, quando tinha só um proponente. Notória especialização agora diz que pode até ter mais de uma empresa capaz de fornecer, mas tem que ser poucas e extremamente reconhecidas. Então eu vou escolher uma, que é a Mega Blaster Bumbles Golden Silver Platinum, mas ela não precisa, eu não preciso provar que ela é única, porque às vezes eu não consigo provar que só existia ela. Eu só achei uma, a prefeitura só achou essa empresa, ela realmente é difícil achar um outro parecido, então também pode ser inexigibilidade. E aí, a 14133 cria mais dois outros tipos. O credenciamento, também explicar através de exemplo. Os postos de saúde não dão conta de fazer os exames de sangue na quantidade necessária para a população. Então a prefeitura faz um edital dizendo: vou pagar R$ 20 por exame de sangue. Quem quiser, vem se credenciar aqui. O edital diz quais são as condições, quais são. E aí todos os laboratórios da cidade ou do Brasil que quiserem se cadastrar, se credenciar, podem se credenciar. Então não existe competição. Quem aparecer com a documentação é credenciado, aí o cidadão vai no posto de saúde, passa no médico, o médico passa a guia, e aí o cidadão escolhe qual é o laboratório que ele quer passar. Então, isso aí é inexigibilidade também. Existe edital, existe estudo técnico preliminar, apenas não existe competição. E também tem os imóveis de características únicas, também precisa comprar um imóvel que naquela praça, naquele endereço, não tem, tem que fazer a coluna da ponte naquele lugar, então também
pode ser passível de inexigibilidade. Palavra difícil. Dispensa de licitação, esse aqui é mais legal. Então, o artigo 75, ele define dispensa de licitação. Não é que não dá para fazer licitação, é que o valor, tem alguma condição em que não faz sentido para o órgão público fazer a licitação. Tá? Então, uma dessas condições que a 14133 cita é baixo valor, que hoje é de R$ 57.208. Na 8666, era em R$ 17.600, é um valor pequeno. A 14133 fala em abaixo de 50 mil, por isso que eu coloquei 49,99999, porque do jeito que está escrito 50 mil já não pode, mas a lei, a 14133, também fala que esse valor tem que ser reajustado anualmente. E o último reajuste é esse decreto 11.317, que fala que para compras em geral é R$ 57.208,33. 33 centavos. Já tirei um centavinho aí, exatamente para a questão da redação da lei. Então, esse valor vai ser reajustado todo 1º de janeiro. Esse valor já é um valor interessante para você, por exemplo, adicionar estações de cadastro, para você adicionar um video wall. Então, várias coisinhas a gente já pode encaixar dentro desse requisito de baixo valor. Quais são as condições? No próximo slide. Vamos só pegar aqui as situações e aí as condições a gente fala no próximo slide, tá? Então, bom, esse valor dobra se for em metro, se for agência nacional. Existe a questão dos editais fracassados. O órgão fez um edital, publicou, deu tudo direitinho, mas ou ninguém apareceu ou todas as propostas ficaram abaixo do orçamento. Então, pelo prazo de 1 ano, desde que o órgão não modifique nenhuma vírgula, se alguém chegar e falar, órgão, olha, eu consigo atender aquilo lá que você publicou dentro do orçamento. Pronto, está aqui o pedido. Daí, novamente, é interessante pegar, dar uma olhada no portal de compras, ver esse tipo de licitação, porque, por exemplo, os fabricantes a Intel, que é um fornecedor nosso importante, a Seagate, vive lançando coisas novas e mais baratas. Então, nada impede que algo que há 8 meses atrás era inviável, hoje talvez seja viável. Então, dá uma furungada nesse tipo de coisa, pesquisar, porque se você achar algo que está lá, foi fracassado, mas a gente consegue entrar dentro do orçamento, está aqui o pedido, não tem conversa. Existem outras exceções, emergência nacional, compra de dólar, tem ali o artigo 75, dá uma lista bem extensa, vale a pena dar uma lida, mas no geral, pelo que eu vi, não tem muito mais a nosso favor, né, interessante para nós. Bom, importante, como é que é a aferição disso? Quer dizer, a prefeitura pode comprar 50 mil reais de câmera PTZ azul, 50 mil reais de câmera PTZ verde, 50 mil reais de câmera fixa. Não é assim. Tem a ver com o mesmo ramo de atividade. Inclusive, se forem, mesmo que sejam produtos diferentes. Vou dar um exemplo. A prefeitura quer comprar cesto de lixo para banheiro. Fica abaixo dos 50 mil, mas isso é um item que quem vende papel higiênico também vende. Então, não pode ser dispensa, porque é algo que você pode colocar num edital, porque onde você comprar papel higiênico e também compra cesto de lixo, é o mesmo ramo de atividade, então não pode ser dispensa de licitação. Agora, interessante, aí algo que é uma vantagem competitiva aqui na Norion é que nós temos os appliances. O que são appliances? São equipamentos voltados já para certas aplicações, como, por exemplo, Digiforte, Cognify, Invenze. Então, se a prefeitura vai comprar um desktop para usar como estação de cadastro de visitante, isso é um desktop. Isso não pode ter dispensa de licitação, porque a prefeitura com certeza compra mais do que 50 mil reais por ano. Esse é o período de apuração, o ano fiscal. Compra mais do que 50 mil reais por ano de desktop. Porém, se for um appliance, que inclusive é um NCM diferente, então a gente tem um produto que não é mesmo o ramo do desktop. Aí falou, mas peraí, Marcelo, é só um equipamento com software. O exemplo que eu uso é esse aqui. Eu vou no shopping comprar uma camisa. Eu chego lá, compro
Eu escolho a camisa, vou sair, e aí imagina que a loja me dá uma nota assim: 2 metros de tecido, R$ 10, 8 botões, R$ 2, um carretel de linha, R$ 1, consultoria em moda e confecção, R$ 200. Ele não pode fazer isso. Seria ótimo, porque ele só iria pagar o ICMS em cima dos produtos e não no serviço. Mas ele não pode fazer isso porque foi uma manufatura. Ele teve, então tem que ser uma linha de uma camisa e a loja tem que pagar os impostos, inclusive o ICMS, em cima daquele valor somado. Agora, vamos supor que essa mesma fábrica de camisa resolva exportar para China, mas tem uma regra que não pode exportar tecido para a China. E aí alguém barra essa carga porque não é tecido. Então, funciona de um lado, tem que funcionar do outro. Então, é camisa, não é mais um tecido. A mesma coisa aqui. Aqui na Norion, a gente pega o equipamento, tem o processador, tem a memória. Obviamente, nós não fabricamos o processador, não fabricamos a memória, assim como os outros fabricantes também não. E nós colocamos esse software e a gente tem esse serviço. E não interessa se esse serviço custa R$ 50 ou R$ 50.000. Eu tenho que colocar esse valor dentro do produto que eu vou vender. E aí é algo diferente. Tá bom? A Elisete está perguntando aqui, para dispensas de licitação, se pode ser feita uma proposta para instalação e configuração nesse valor. Então, sim, se for produtos que estejam de ramos de atividade diferentes. Sim, Elisete, pode sim. Serão duas compras separadas, porque são duas coisas. A única coisa que não pode caracterizar é que sejam, não pode caracterizar serem coisas casadas. Tá? Se é algo que o cliente obrigatoriamente precisa comprar as duas coisas, aí já não poderia passar desses R$ 57.000. Tá? Continuando aqui, acabou carta convite, acabou tomada de preço. Isso não existe mais. Então, se tem alguma coisa que a gente tem certeza que acabou dia 1º de abril do mês que vem, 1º de abril, 1º de abril do mês, 1º do mês que vem, é carta convite e tomada de preço. Não pode mais, não existe mais. Qual que é o método agora? Olha que interessante. Existe um procedimento que é preferencial, nem obrigatório ele não é, aonde o órgão publica no site dele, não precisa ser no portal de transparência, não precisa ser no portal, no site dele, da prefeitura, publica por 3 dias úteis o edital. Então tem que ter um edital, tem que ter um estudo técnico preliminar, isso é obrigatório também, publica por 3 dias e a prefeitura recebe as propostas. E ela tem que escolher a proposta mais. Não é, o termo que ele usa não é econômica, a proposta mais interessante. Também não é interessante, mas vantajosa, é isso. A proposta mais vantajosa, que se for apenas preço, é o preço, se for preço e técnica, a mais vantajosa nesse aspecto. Tá? Mas é muito rápido, são 3 dias úteis, e só publicar no site da prefeitura, no site do órgão. E aí a sugestão é que seja feito através do cartão de pagamento, porque também já vai direto no portal da transparência. Mas isso tudo é só sugestão, que é feito para essa dispensa de licitação. Perfeito? Contrato verbal. Existe isso também na lei, que são compras hoje até R$ 11.400. Não pode ser nada que esteja. Tem que aplicar esse conceito de mesmo ramo de atividade. Então, ele não pode comprar papel higiênico, mesmo que seja menos de R$ 10.000, porque é algo que o órgão compra regularmente. Tá? Mas nas compras até R$ 11.000, não precisa fazer nada, não precisa ter o estudo técnico, não precisa, precisa de contrato verbal, não tem que ter nenhuma folha, nenhum e-mail. Ele vem, passa o cartão de pagamento da prefeitura e compra o que ele quiser. Tá? Lembra que eu falei que tinham duas coisas que eu queria muito que vocês prestassem atenção? Uma era esse conceito aqui de interesse público. O outro vem agora. Então, de novo, está fazendo e-mail, por favor, um segundinho,
para prestar atenção no quanto é importante isso e como pode passar desapercebido as consequências disso. Vamos lá. As fases, agora, ele inverte o julgamento da proposta com a habilitação. Antes, o padrão era primeiro abrir as propostas com as documentações, a habilitação, abria, via aqueles que estavam faltando documento ou que não estavam corretos, o órgão pegava a proposta de preço, devolvia para ele e mandava o cara para casa. Agora, não é assim. Primeiro vai se julgar a proposta, o preço, a técnica e preço, se for técnica e preço. Então, as fases. O órgão prepara internamente, aí isso tudo, a comissão de licitação, ali, o agente de licitação. Prepara, fala internamente, vê quem são os responsáveis, vê verba, se for registro de preço, não tem que ver verba, mas toda parte divulga. A gente vai falar sobre as divulgações ali daqui a pouquinho, onde é obrigatório divulgar. Aí os proponentes apresentam as propostas e aí é feita a análise das propostas antes de fazer a habilitação. Quem é que está com o melhor preço? Quem é que passou na parte técnica? Muito bem. Feito isso, aí é que você faz a parte de habilitação. A gente vai voltar a falar sobre isso, porque ainda não falei porque isso é importante. Aí tem 3 dias de recursos, e aí vem a homologação, aonde o agente de licitação, ele analisa os recursos, se algum recurso fizer sentido, ele tem que voltar atrás, tem que refazer o processo no que seja, dentro do conceito de interesse público. Então, se faltou uma certidão, se faltou uma assinatura do ganhador, ele dá o direito para o ganhador correr atrás disso em alguns dias. Então, repara que aí, inclusive, a habilitação, ele só abre a habilitação do ganhador, do primeiro colocado. Tem exceções, mas no meu caso. Ele pega e envia isso, então, para a autoridade superior. Então, ele pega a documentação de habilitação, o edital, a proposta, todos os pedidos de recurso que ele não acatou, e aí a autoridade superior vai conferir se ela tem alguma coisa, se ela tem alguma sugestão para dar. Qual que é a pegadinha aqui? Presta atenção nisso. Vamos supor que tem um edital que pede carta de solidariedade dos fornecedores. Comum. Edital de CFTV. Aí vocês pegam a carta de solidariedade dos servidores com a gente, pega a carta de solidariedade do VMS com o fabricante do VMS, e na hora que você vai no fabricante das câmeras, nenhum deles te dá essa carta. Pelo menos não aqueles que você vê que tem condição. Tá? Então tem lá, é um edital, tem o fabricante X e o Y, você está vendo que é para ele esse edital. Se você pegar de outro, ele até vai te dar a carta, mas está vendo que esse cara não vai ter preço, não vai ter condição de te atender. O que você faz? Minha sugestão. Entra mesmo assim. Entra. Pega ali a sua referência de preço que você tem, escolhe um fabricante dele, o X, por exemplo, pega uma referência de preço que você já tem dele e entra. Vai acontecer algumas coisas. Primeiro, você não ficou em primeiro lugar, ficou lá em sétimo. Paciência, morreu a história, não tinha nada mesmo. Segundo, você ficou em primeiro lugar, ou quem estava na tua frente caiu por problema de habilitação, vai ser mais difícil agora, mas pode ser. Mas o cara que está atrás de você é o cavalo que o fabricante X colocou. Também não tem muito o que fazer. Mas, caso o cara que está atrás de você não seja o cavalo do fabricante X, aí sim é a tua chance. Você pode chegar ao fabricante X e falar, fabricante X, seguinte, você viu só? O cara que está atrás de mim não é teu cavalo. E aí, o que você vai querer fazer? Quer pegar o pedido? Então tá bom, tá aqui o preço que eu preciso, que é o que você já fez comigo, e me manda a carta para eu entregar lá. Por quê? Porque agora tem essa questão do interesse público. Então agora você pode de novo, a comissão de licitação só vai poder te desabilitar se ela justificar por que o fato de você ter esquecido a carta de solidariedade é interesse público cancelar o edital, sendo que você é o mais barato. Tá? Então, a comissão tem o dever de te dar 2, 3 dias para você correr atrás disso. Então, isso também pode acontecer o inverso. Você acha
que o cara que está na tua frente vai ser desclassificado porque não tem a carta de habilitação, e o fabricante pode trazer, no desespero, trazer essa carta. Pode te fornecer. Então, repara que antigamente, na 8666, não era raro ter gente que ficava em sexto lugar e ainda pegava o pedido, porque ia caindo, 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 caindo. Agora vai ser muito mais difícil. O Júnior está perguntando, poderá incluir documento posterior, é isso? Sim, Júnior. Essa questão que está aqui descrita na lei, a questão, caso não seja possível o saneamento. Ou seja, essa frase, né, esse parágrafo, ele diz claramente, se for possível resolver, se for possível dar tempo para o licitante correr atrás, é obrigação do agente de licitação dar esse tempo. Tá? E o agente de licitação tem que justificar por que ele não deu 3 dias para o cara que tem um preço mais barato. Por quê? Onde foi o interesse público dele pagar mais caro num negócio de um proponente que tinha um bom produto, tinha um preço bom, e porque esqueceu uma carta, esqueceu uma certidão, pegou uma certidão com uma prazo de validade errado, mandar esse cara para casa? Não, não é interesse público. Diálogo competitivo. O que é isso? É uma nova modalidade. Então, tem as modalidades que já existiam, algumas não estavam na 866, mas foram inclusas, estavam definidas em outras leis. Tem essa história do diálogo competitivo, que é muito importante para nós. Ainda eu não vi ninguém usar, acredito que já tenha gente, algum órgão tenha usado, mas ela é muito importante para a gente. E tem a ver com o quê? Todos nós, eu acredito, eu posso dizer isso, eu não vou dizer com 100% de certeza, mas praticamente todos nós que estamos aqui já cometemos um erro muito grave, que é dar consultoria de graça para órgão de governo, prefeitura, e não é por ser de graça, é por dar. Por quê? Em se tratando de governo, isso é lei, tudo tem que ser alvo de edital, mesmo que você vá doar. Então, mesmo que eu vou dar 5.000 canetas para a prefeitura, mas tem que ter um edital, porque vai que alguém quer doar 10.000. E aí você pode falar, não, mas a prefeitura pega de todo mundo. Tá, de repente a prefeitura está com 50.000 canetas e ela gasta 1.000 canetas por ano, sabe? Então, tudo que tem que ser dado, para tudo que for feito com relação ao governo, tem que ser dado chance para todos os que se interessarem. E o que a gente acontecia? Em feira, em evento, ou mesmo através do trabalho ativo de busca de oportunidade, a gente acaba indo falar direto com a prefeitura, com o órgão, dando consultoria, dando dica, dando sugestão. E isso é irregular, porque aquele órgão devia dar o mesmo direito para todos os interessados. E isso é o diálogo competitivo. Como é que ele funciona? Então, primeiro, não é uma comissão de licitação, porque ele exige que sejam 3 funcionários públicos efetivados, tem que ter essa comissão, e eles 3 respondem, então se eles fizerem coisa errada, os 3 é que vão ser responsabilizados, vão ser processados, e o rito é assim, eles publicam um edital convocando que tipo de empresa eles querem conversar, com pelo menos 25 dias úteis. Publica esse edital, todo mundo que atender esse edital vai para a próxima fase, que é a fase do diálogo. Então, o órgão tem a obrigação de conversar, isso inclusive é filmado. Hoje em dia, fazendo via webconferência, estamos fazendo aqui agora, né? Então é muito fácil, mas tem que gravar, é sigiloso, mas tem que ser guardado. O órgão conversa quantas vezes ele precisar até montar o edital. E aí, sim, ele faz o edital, publica o edital competitivo com pelo menos 60 dias úteis. Detalhe importantíssimo: só pode participar desse segundo edital quem passou no primeiro. Então, se você fala, não, eu não quero participar da parte de diálogo porque eu não tenho tempo, eu vou direto quando sair o edital de projeto. Não, já era, você já não vai poder entrar. Tá? Então, esse diálogo competitivo, ele visa resolver esse problema de quem tem o direito de dar palpite junto ao órgão. A questão é todo mundo que se interessar tem o direito. Mas se tiver 50 interessados, ele vai ter que conversar com 50. E gravado, bonitinho.
Também não pode ter conversas paralelas. Todas as comunicações têm que ser guardadas, tem que ser dado o mesmo direito. Se o órgão mandou um e-mail com alguma informação para um proponente, tem que mandar para todos. Então, aqui tem só a descrição. Basicamente, se vocês lerem ela, você vai ver que é exatamente o que a grande maioria de vocês, se não a totalidade de vocês, faz, que é o quê? Ajudar os órgãos a entender a tecnologia e qual a melhor forma de adotar ela para resolver o problema. Para mim, é óbvio que isso aqui não está escrito para o nosso mercado, mas está escrito exatamente para o nosso tipo de mercado que tem tecnologia. Tá? Também outra mudança importante é que agora a modalidade que vai ser usada não tem mais relação com o valor, tem a ver com o tipo de compra. Então, por exemplo, bem ou serviço comum, papel higiênico, caneta, tem que ser pregão, não pode ser concorrência, não pode ser diálogo competitivo, por exemplo. Aqui o Laércio está perguntando: quem faz o projeto executivo terá condições de participar da contratação? Laércio, aqui o objeto do edital não é o projeto executivo. Quem faz a sugestão de do fugiu o nome, como é que é? Do estudo técnico é a comissão de edital. Então, o que nós, nós ou não, porque a gente não costuma, a gente não participa de edital, então a gente não tem a gente não vai ter esse tipo de contato. Mas vocês não vão estar fazendo o projeto executivo, vocês vão estar dando sugestões de graça, porque isso aqui não é pago. Então, quando você fala em projeto executivo, é porque teve um edital e alguém ganhou e executou esse projeto executivo. E ainda assim, então, e aí ele não pode participar da contratação. Então, se houve um projeto executivo que alguém foi pago para fazer, esse alguém não pode participar da contratação que vai ser feita. Mas nada impede de se fazer um diálogo competitivo para definir o edital de qual vai ser o projeto executivo, para daí ter um outro diálogo competitivo para fazer. Mas bem que acho que não vai ter muito sentido, porque se já teve o projeto executivo, então não. Então, mas é possível fazer o diálogo competitivo para se criar o edital que vai definir o ganhador do projeto executivo. Isso sim. O Juan está perguntando sobre se vai ter alguma alteração na casa das adesões de atas. Não, o que tem é o aumento do prazo. Tá? Existe algumas exceções de que não pode, se for a ata de registro, não pode ter carona, mas isso já é as mesmas que já existiam na 8666, não mudou. Então, se eu não me engano, se for dispensa de licitação, ou inexecuibilidade, não, dispensa, se for dispensa de licitação por conta de não ter nenhum proponente, então não pode ter carona. Algumas exceções assim. Tem a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre as atas de registro, inclusive qual é o artigo. Ali tem as exceções que não pode ter carona, mas no geral, sim, pode ter carona, não tem problema. Ok? Divulgação. Aonde é obrigatório divulgar? Então, os órgãos têm que divulgar. Repara, se for dispensa de licitação ou contrato verbal, não tem que ter divulgação, mas todas as outras têm divulgação. Ele até pode divulgar, mas não é obrigatório. Então, nesse portal de transparência, um resumo, só o resumo, no diário oficial do órgão, então se é da prefeitura, se é do governo estadual, e, e resumo em jornal de grande circulação. Isso aí o Bolsonaro tentou vetar, mas acabou, na verdade ele vetou, mas o Senado derrubou o veto, então continua. O que é interessante é que se você for ver na 14133, essa questão de divulgação em jornal de grande circulação aparece duas vezes. Uma dizendo que tem, e a outra dizendo que tem até 31 de dezembro desse ano. Por que isso? Porque quem estava fazendo a lei sabia que talvez o Bolsonaro vetasse a questão do jornal. Então, ele deixou essa
segunda aqui, porque vai que o Bolsonaro veta e o Senado não derruba, então pelo menos ia continuar a divulgação até 31 de dezembro. Mas não, então tem essas duas regras, são redundantes e no final o que vale tem que ter resumo em jornal de grande circulação e não é até 31 de dezembro, não. Até no que diz respeito a 14.133 é para sempre. Nada impede do órgão divulgar diretamente, passar, não tem nenhum problema, ele pode, não é nenhum crime ele escolher 3, 4 e divulgar, nem tranquilo. E municípios pequenos vão ter 2 anos adicionais, não só isso, mas tem algumas regras especiais que eles vão ter 2 anos adicionais para se adequar. Inclusive, por exemplo, municípios pequenos não precisam publicar na internet, pode publicar em papel, num quadro de avisos na prefeitura, área pública da prefeitura. Tá? Então, municípios pequenos, as regras são um pouco mais aliviadas por 2 anos. Indicação de marca e modelo, isso é importante para quem trabalha com produtos como, por exemplo, o nosso, onde o cliente precisa fazer uma expansão, uma atualização e precisa garantir a compatibilidade, né? Então, era jurisprudência, agora está na lei, artigo 41, e ele dá alguns exemplos, então a lista não é exclusiva. Então, por exemplo, a prefeitura quer comprar sachê de café, ele tem máquina Nespresso. Então, tem vários fabricantes que vendem sachê Nespresso, mas tem que ser esse sachê. Não pode comprar um sachê do Café Três Irmãos que não vai encaixar. Então, sim, é possível. Compatibilidade com sistemas existentes, é o nosso caso. Então, quer fazer uma expansão. Então, repara, não é inexequibilidade, é indicação de marca e modelo. Tem que ter um edital, tem que ser tudo direitinho, tem que passar por todo o rito, mas é possível. Quando tem uma única marca capaz de atender, mas tem diversos representantes, ou apenas como referência. Também está lá, olha, tem uma especificação num servidor, como por exemplo o Norion Castor 24, X1. Pronto, está lá, não tem nenhum crime, não é nenhum problema, e isso não é nada irregular, está na lei. Registro de preços, artigo 82. Mas recomendo vocês lerem todo. A gente vai mandar para vocês essa apresentação. Eu recomendo fortemente, pelo menos os artigos citados, vocês deem uma lida. Então, esse aqui não é diferente. Antes ele era válido por 6 meses, extensíveis a 6 meses, mais 1 ano. Agora é até 2 anos, 1 mais 1. Legal isso. E olha só que outra coisa, isso aqui eu achei muito, 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 muito legal. Olha só o que está escrito lá. Dá para ter preço variável, de que a possibilidade, por exemplo, quando a entrega for em local diferente, quando o tamanho do lote for diferente, então eu comprar 1, 10 ou 100, o preço unitário é diferente. E aí como é que vai fazer para definir as propostas? O órgão tem que dizer, olha, a gente pretende comprar 50 de 1, 20 de 10 e 2 de 100 durante esse período. E é essa que vai ser a métrica, é esse que vai ser o cálculo do ganhador. O item 6 é as condições, ele pode alterar as condições, ou o edital pode definir quais são as condições para alteração de preço. Olha que legal, dá para colocar o dólar como fator de correção, que antes não podia. Então, o que adiantava você ter um edital que você podia aderir e tal, que você podia ter ele por 1 ano, mas depois de 6 meses o dólar subiu e você não tinha mais como cumprir esse preço. Agora, o edital pode conter uma informação do tipo, olha, se o dólar passar de 5,5, essa variação percentual pode ser aplicada. E se ele passar abaixo de 4,9, também tem que ser aplicado esse desconto percentual. Está lá, é possível, está na lei agora. Então, agora fica mais fácil de manter um edital, uma ata de registro de preço válida, mesmo em produtos que têm uma alta indexação, como por exemplo é o caso do mercado de tecnologia. A Nora é um fabricante nacional, mas o nosso processador é Intel, é importado. O HD é da Seagate, na maior parte das vezes importado. Então, e mesmo o HD da Seagate nacional também tem componentes importados, então a Seagate também segue a variação do dólar na tabela de preço delas, e por aí vai. Então, nesses casos, a gente pode ter se o edital deixar claro, ele pode ter essas alterações. E uma coisa que já existia na lei anterior, mas pouca gente fazia, é que o edital pode registrar mais de um fornecedor. Todos eles vão ser registrados pelo preço do menor, mas se por alguma razão o menor não, por exemplo, declinar
de uma oportunidade, ele passa para o segundo, oferece para o terceiro, vê se algum dos que foram cadastrados ali também se interessam em fornecer naquelas condições, naquele preço. Sigilo do orçamento, antes era jurisprudência, agora está na lei, então o órgão pode esconder o valor do orçamento. Tem que justificar, tem que ter uma razão boa para isso, mas o orçamento pode ser uma surpresa, então os proponentes vão apresentar as propostas no escuro, sem saber qual é o valor e a verba que o cliente tem. A Elisete está perguntando se as atas serão obrigados a deixar claro o ajuste de preço. É opcional, Elisete. Todos esses itens aqui são a possibilidade de prever preços diferentes. Então, é só possível, mas não é obrigatório. Com relação ao limite de renovação do contrato. Boa pergunta, Gustavo. Eu não sei responder. Eu vou anotar essa tua pergunta e depois eu passo a resposta. A pergunta do Gustavo é: com relação ao limite de renovação do contrato, que na 866 era 5 anos. Qual é o limite da 14133? Eu não sei, mas ainda hoje eu pretendo descobrir e já passo a informação para vocês. Estes são os prazos mínimos para cada tipo de modalidade de edital, de licitação. Então, a gente vai passar esse PDF para vocês, então aqui é só uma referência, uma tabelinha resumida. Margem de preferência, presta atenção para não ter surpresa, você achar que ganhou um edital e de repente alguém com um preço mais caro acabar ganhando. Agora, existe uma coisa chamada margem de preferência, onde alguém pode vender mais caro e ainda ganhar. Por exemplo, em produtos biodegradáveis. O governo federal vai ter que regulamentar qual é essa porcentagem. Então, em até 10% para produtos e serviços, em até 20% para situações em que impliquem desenvolvimento de inovação tecnológica. Então, se o governo federal fala, olha, caneta biodegradável pode ter 10% de margem de preferência, então quer dizer que se um proponente vende o lote por 1.000 e o outro oferecer por 1.099, quem ganha é o 1.099, porque se ele for caneta biodegradável. Se o de 1.000 for caneta de plástico comum e o de 1.099 for de material biodegradável, o de 1.099 é quem vai levar o pedido. Isso não tem nada a ver com a lei de microempresas e de EPPs. Tá? Isso é outra coisa. A lei de microempresas é que eles têm o direito ao último lance e também vai ter essa conta. Então, vai ficar uma tabelinha, uma planilha de Excel interessante para fazer a apuração de quem realmente ganhou o edital nessa hora. O prazo de recurso, eu não vou entrar em detalhes aqui, apenas dizer que eles ficaram mais curtos. Então, muita atenção com os prazos. Quem está acostumado com a 8666, não fique tão confortável assim. Os prazos agora são menores. Modos de disputa. Ele deixa claro modo aberto e modo fechado. Modo aberto tem a abertura do primeiro lance, e aí os proponentes vão oferecendo lances subsequentes, e no fechado é um lance só, acabou, morreu, abre o envelope, vê os valores, o maior considerando, todo aquilo que a gente falou agora há pouco ali, da margem de preferência e tudo mais, aquele é o lance, acabou, quem ganhou, ganhou. Repara que a lei também diz algumas proibições. Então, por exemplo, técnica e preço não pode ter lance. Edital, que está descrito, técnica e preço tem que ser fechado. E também editais com menor preço, por exemplo, comprar produtos comuns não pode ser fechado, tem que ser comprar papel higiênico, que eu tenho usado bastante aqui na apresentação, tem que ser aberto. Um item que também tem interessante é que esse parágrafo 4, se a diferença entre o primeiro e o segundo colocado for maior que 5%, desde que esteja na carta, no documento de convocação do edital, o pregoeiro ou quem está fazendo o processo, ali, a comissão de licitação, pode reabrir os lances para os demais colocados. O primeiro já é o primeiro, mas o do segundo em diante ele pode ser aberto para mais lances. Por que isso? Lembra, ainda não abriu a habilitação. Vai que o primeiro colocado cai.
Porque, tudo bem, tem toda aquela parte de permitir, de dar tempo para ele fazer o documento, mas vamos supor que tem ali uma certidão que ele não tem, ou seja, realmente ele não está em dia com o INSS, tá? Então ele não consegue tirar essa certidão, então ele vai cair. Então, por conta disso, é possível, quem está organizando a licitação, se tiver fase de lances, se for aberto, ele pode abrir de novo para segundo colocado em diante, desde que seja maior que 5% de diferença. Bom, para a gente encerrar hoje, a gente até passou mais do que o tempo do que previa, peço desculpas por isso, pessoal. Quais são as nossas vantagens voltadas para essa situação da 14133? Nós somos muito rápidos. Então, se você achar uma dispensa de licitação que precise de um produto que a gente tenha, a gente consegue cotar isso muito rápido, a gente consegue personalizar, montar, customizar esse hardware e te fornecer rapidamente a documentação. Quem já usa a gente sabe, entende o que eu estou falando. A gente consegue ajudar a criar esse estudo técnico preliminar, inclusive junto com outras disciplinas. A gente tem uma parceria forte com o Digiforte, com o Cognify, com o Invense, com um monte de nomes desse mercado, e a gente consegue colocar no mesmo, na mesma sugestão de estudo técnico preliminar, não só a parte do hardware, mas também esses outros componentes. A gente tem appliances, é diferente, o appliance não é um desktop, não é um servidor. Então, em algumas aplicações, isso pode ser muito útil. E, obviamente, a gente não pode fazer isso tudo sem ter preço agressivo. Então, a gente consegue ajudar a otimizar os projetos, a gente consegue ajudar a ver erros, principalmente quando, ou se por acaso o estudo técnico preliminar tiver alguma falha muito importante, tiver alguma coisa, alguma incoerência grande, avisar de forma a permitir que vocês consigam perceber as pegadinhas, perceber as oportunidades de otimização e a gente espera ter mais vantagens competitivas, tá bom?